Jaildo, vou pedir para você começar nos contando quando começou a tua trajetória como produtor audiovisual e a tua principal motivação para a produção de cinema aqui em nosso Cariri. Olá, Lucélia. Primeiramente, quero aqui agradecer, o seu convite para participar dessa entrevista na Ubuntu TV. É uma grande satisfação, estar aqui para esse bate-papo, sobre o meu trabalho, dentro do contexto da produção audiovisual aqui no Cariri, Bom, a minha trajetória, ela começa no cinema, no audiovisual, quando eu ainda estava no ensino médio, numa escola pública em Milagres, e eu fui instigado por uma professora de língua portuguesa que propôs um projeto de literatura brasileira, no qual a gente tinha que trabalhar alguns autores desse contexto, desses autores brasileiros, da literatura. E daí foi de onde surgiu, a gente trabalhou uma obra de Machado de Assis, chamado O Alienista, e daí a gente já tinha feito algumas apresentações teatrais e eu trouxe essa ideia da gente produzir um filme com essa história, com esse conto. E daí surgiu nesse contexto, alguns anos depois, 4 anos depois, quando eu comprei a minha primeira câmera fotográfica, que ela permitia filmar, eu convidei minha família e alguns amigos para fazer essa segunda produção audiovisual, um filme chamado A Promessa, baseado numa história contada pelo Flávio Moraes, no livro Histórias que eu ouvi contar. Então a minha trajetória começa por aí, no contexto de um sítio no município de Milagres, no qual eu produzi esse filme, e esse filme foi gravado entre 2009 e lançado em 2012, A gente gravava apenas aos finais de semana. E foi uma experiência bem interessante, porque eu ainda nunca tinha adentrado mais profundamente nesse universo do cinema, e essas duas foram as minhas primeiras experiências no contexto dessa produção. E a partir daí eu me encantei, por esse fazer do audiovisual e fui fisgado pelo cinema. Então o contexto inicial parte daí, em 2016 eu fiz o meu primeiro documentário chamado Engenho de Memórias, e essa produção ficou mais intensa a partir daí, de 2016 para cá foi o período assim que eu considero de mais de um ápice, na produção no audiovisual, tanto no contexto assim de fazer documentários, videoclipes, cheguei a fazer também uma websérie e filmes de ficção, tanto de longa quanto curtas-metragens, E é esse é o cenário onde surge a minha produção inicialmente, E essa produção ela tem um caráter assim de trazer muito a nossa cultura, do Cariri, eu gosto muito de retratar esse local de onde eu venho, que são as minhas referências, Tanto que uma das minhas referências no cinema é o grande cineasta Rosenberg Cariri, que também é daqui da região, Então esse é o princípio, de onde surge essa minha paixão pelo fazer do cinema aqui no Cariri.